Pega aí, desce. Ô, doutor Chico, Betinho, tudo bem? Betinho, como é que você está se sentindo? Não posso dizer como eu estou me sentindo. Primeiro que eu não esperava. Eu esperava que o Mano, minha mãe, estivesse aqui, não toda essa gente. Não posso, não tenho palavras para dizer. O que significa essa volta? Eu preferia dizer depois o que eu estou sentindo. Agora deixa eu sentir. Deixa eu sentir. Um brasileiro que abraçou sonhos. Herbert de Souza, o Betinho, foi o principal responsável pela mobilização do Brasil contra a fome. Era magro, tinha a voz mansa, aparência frágil, mas a determinação de um gigante. O corpo doente tinha pressa em ver soluções. Combateu com a vida por um Brasil livre da miséria e por um mundo livre da AIDS. Criou uma ONG, o IBASE, para lutar por dignidade. A trajetória de Betinho foi além da aventura individual para ser uma metáfora coletiva. Ele foi símbolo de uma geração, símbolo de muita esperança. Betinho, que faria 80 anos, é o nosso Arquivo N. Eu sozinho não faço nada disso. Eu posso ajudar em algumas situações. A vida é uma só. Ela é valiosa, o tempo é muito valioso e nós devemos fazer da vida e do tempo o que de melhor nós pudermos, todos os dias. Então, eu acho que eu aprendi com esse problema da AIDS que o que eu tenho de mais precioso é a minha vida e o meu tempo. Então, é como uma dádiva mesmo, você tem que empregar da melhor forma. E isso aí eu acho que é uma coisa que muda a cabeça da gente. Eu nasci para o desastre, porém com sorte. Nasci vivo e hemofílico em Bocaiúva, Minas Gerais. Era uma madrugada de 3 de novembro de 1935. Luiz Carlos Prestes iniciava sua coluna e eu a minha vida. Não nos conhecíamos. Pensando bem, Prestes, em 35, não estava na coluna, mas na intentona, assim chamada pelos militares, que na quinta linha do meu texto já começam a perseguir a minha memória. Ele nasce em 1935, uma família onde o valor da solidariedade era muito alto. Ele é filho da famosa Dona Maria, né? E o pai dele era dono de padaria inicialmente, e Dona Maria era uma pessoa também com, enfim, aquela mãezona, né? Dona Maria teve vários filhos, 3 se tornaram figuras importantíssimas, né? O Betinho, o Enfio e o Chico Mário, que era músico, e os 3 homens hemofílicos, né? Então, toda a infância do Betinho, eu acho que tem essa marca da solidariedade, que era uma família católica, né? As filhas eram bandeirantes, havia uma preocupação muito grande com o social. Até conta que na casa do Betinho sempre comia muita gente, além dos 8 ou 9 filhos. Tinham sempre os amigos dos filhos lá. O pai também distribuía pão na padaria de Bocaiúva, né, lá para a população mais pobre. Então, isso eu acho que foi um valor muito importante. Há uma teologia da pobreza, ou uma explicação, talvez, divina da pobreza, que diz que pobre vai existir, pobreza vai existir, e se vai existir, relaxemos. Se vai existir, aceitemos. Se vai existir, vamos conviver com ela, por que não? E vamos dormir tranquilos, por que não? Porque é um fato natural. Eu fui educado nessa cultura. E mesmo sendo de esquerda,
e mesmo lutando pela revolução no país, e mesmo vivendo no exílio, e mesmo sendo maoísta, e mesmo sendo o diabo, eu também acabei sendo contaminado por essa cultura. A vida dele toda foi pautada na luta, na verdade, pela justiça, antes de ser social, né? A gente pode dizer que uma das primeiras lutas dele, de milhares de pessoas, foi a luta contra a ditadura, né? Ou seja, a luta pela democracia. E isso era uma luta, na verdade, de todos nós, né? E por conta dela, ele teve que ir para o exílio, viveu clandestinamente. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos. E esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Estamos aqui, companheiro. Betinho! 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 Fala tudo. Não posso falar mais. Obrigado, muito obrigado por tudo que fizeram. Ele também lutou contra a venda do sangue, porque teve uma época que o sangue era comprado, né? Então isso era um crime. Então eu acho que ele sempre lutou pela justiça e ele sempre teve muita indignação com as injustiças. Eu acho que essa é a melhor forma de descrevê-lo. Em 1986, principalmente diante da doença dos meus outros 2 irmãos, eu decidi confirmar a minha dúvida. Então, em 1986, eu fiz o exame e se constatou, então, que eu era soro positivo. Eu achava que eu era, mas eu não tinha certeza. Certeza que também tiveram Enfio e Chico Mário, os irmãos do Betinho. Por não haver controle da qualidade do sangue, 2 dos meus irmãos morreram e eu estou contaminado. Paralisou hemorragias, venceu bactérias. Dizia que jamais poria placa de hemofílico ou de aidético no peito. Agora, é claro que o resultado de um exame desse altera a visão do mundo, as atitudes da pessoa, né? A sua primeira reação assim, foi de desânimo ou de reunir choque? É de choque. Você tem que estar preparado, não é uma coisa fácil, não é um fato banal, né? É de choque. E no meu caso eu dizia, puxa vida, eu sou mineiro, né? Era de esquerda, exilado, hemofílico e além do mais ainda AIDS. Então dá uma certa reação de dizer, puxa, tá demais, né? Mas o que aconteceu comigo e o que aconteceu com vários outros que se confrontaram com isso, é dizer, bom, tudo bem, mas e a vida? A vida o que é? A vida não é uma sucessão de riscos, né? De confrontos, de lutas e de vitórias. Quase 200 pessoas se reuniram ao pé do Cristo Redentor num ato de solidariedade às vítimas da AIDS. A manifestação mobilizou artistas e pessoas ligadas a instituições que combatem a doença. Centenas de bolas vermelhas foram soltas no ar. O momento mais bonito foi quando todos deram as mãos numa grande roda em volta do Cristo. A campanha Solidariedade, Abrace esse sentimento teve como símbolo o Cristo Redentor, uma imagem de esperança na luta contra a AIDS. O preconceito contra a doença era muito forte, né? E no arquivo do Betinho, você vê cartas da população belíssimas, várias pessoas que também eram portadoras do vírus da AIDS e que não tinham coragem de assumir a doença, que viviam escondidas e nem se medicavam, não tomavam remédio, não compartilhavam isso com ninguém. E a partir do momento que Betinho se mostra, né, publicamente como portador dessa doença, é uma pessoa com muita força para enfrentar a doença, essas pessoas também começam a se cuidar e assumir e participar dessa luta também, né, para combater a AIDS. Inclusive é criado nesse momento a BIA, Associação Brasileira Interdisciplinar contra a AIDS. Com as denúncias de sangue contaminado, você acredita que a BIA conseguiu alguma evolução? Eu acho que conseguimos. Nós conseguimos a nível da sociedade. A sociedade brasileira hoje está consciente de que sangue é um problema sério e de que
tudo tem que ser feito para que as pessoas não sejam contaminadas através do sangue. Outra coisa importante na trajetória do Betinho é que ele dizia que ele gostava de pautar as questões, trazer aquele problema para a agenda pública, ou seja, que a sociedade e o governo assumissem aquela causa, né? Então ele, ao tornar aquilo um problema da sociedade, muitas vezes ele até se retirava de campo e partia para outra. Prato do dia de 32 milhões de brasileiros. Fome. Não dá para esquecer. A nossa indignação é com a fome e a miséria que atingem 32 milhões de brasileiros. O governo já declarou que o combate à fome e à miséria é prioridade absoluta. Mas um país só muda de rumo quando uma sociedade se mobiliza. Agora é a nossa vez. A vez da sociedade se organizar. O presidente Itamar Franco deposita toda a sua esperança em que esta iniciativa, e conta com a dedicação de Dom Mauro Morelli, do sociólogo Herbert de Souza, Betinho, alcance seus nobres e patrióticos objetivos. A todos os brasileiros, boa noite. O sociólogo se tornou conhecido no país inteiro com a campanha da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Mais de 13 milhões de pessoas já foram beneficiadas desde que a campanha surgiu em 93. Me lembro que em 93 saiu a notícia de que tinham 32 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Então né, simples assim, vamos fazer uma campanha para dar comida, para levantar comida, para falar isso mesmo que simbolicamente. Né? Ele queria fazer o bem ao país e não era compreendido. Agora ele tem toda a chance, ele quer alimentar 32 milhões de brasileiros famintos, na maioria de crianças. Betinho quer, juntamente com o povo brasileiro, fazer um exército onde estarão juntos artistas, empresários, trabalhadores, políticos, a imprensa, para formar uma legião, a legião daquelas pessoas que querem fazer a era da fraternidade, o novo herói e a unidade nacional. Tem mais é que aplaudir, né, Beto? Muito obrigado. O que o Betinho tinha de extraordinário é que ele era um homem comum, mas que conseguia enxergar o país de uma forma incomum e principalmente mostrar para todos nós que cada um realmente podia fazer alguma coisa. O movimento contra a fome cresceu. Um trabalho anônimo que não espera nada em troca, feito por quem aprendeu a dividir. Quer dizer, Betinho, que a esperança existe. Eu acho que no momento em que você mata a esperança, você mata o país. Esse país, ele não vive da esperança, mas ele só viverá se ele for capaz de transformar a sua esperança num grande movimento. E isso, asseguro para você, juro para você, que já está acontecendo. Brasil são outros 500 é o título do CD, que vai reunir duplas e trios que nunca se encontraram para cantar. Mas eu me dirijo aqui. Eu quero que Eu não. Eu não. Carlinhos Brown fez uma música especial para o CD. Nossos gritos de paz e perdão. Taitê Proença se juntou a João Bosco e Antônio Nóbrega. Isso é o meu Brasil. Marília Pêra formou uma dupla com Milton Nascimento. Chico Buarque participou ao lado de Fernanda Montenegro. Morreu na contramão, atrapalhando o sábado. Os artistas se reuniram por um motivo nobre. A renda do CD vai ser usada na distribuição de cestas básicas pelo Comitê de Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Se tornou popular com uma campanha do Betinho, né, que aí é que eu acho que o Betinho, digamos, se torna um personagem, né, nacionalmente conhecido, idolatrado. Ele se torna uma figura totalmente mítica, né, a partir desse momento. Não é próprio falar a campanha do Betinho, porque não é minha, entendeu? Ela é a campanha das pessoas. Eu sou só um facilitador. Né? Em vez de você falar ação da cidadania contra a fome, a miséria e pela vida, você faz a campanha do Betinho. Aí fica fácil.
Simplifica, mas é perigoso, porque não é isso. Né? Brazil is a wonderful country. I am sailing home again, across the sea. And will be much nicer if each one of us does his share in the campaign against hunger and misery. Betinho era um lutador e um sonhador, né? Ele consegue juntar as duas coisas. E ele sempre gostava de trabalhar em parceria com outras instituições, né? Com outros grupos, com outras organizações não governamentais. Então ele junta uma série de pessoas e se discute, então, um projeto que é lançar uma campanha nacional pela reforma agrária. E Betinho vai ser o coordenador dessa campanha. O Brasil é o 5º país do mundo em extensão. É também um país que, durante toda a sua história, nunca viveu uma política agrária democrática e participativa, capaz de resolver em paz e com bom senso os conflitos de terra. Por causa disso, há tensão, revolta, violência. Todo ano, centenas e às vezes milhares de pessoas se envolvem em conflitos, quase sempre terminando em tragédia. É preciso que se construa uma verdadeira democracia, que justiça chegue ao campo, porque falta tranquilidade no coração brasileiro. Nós estamos querendo provar que miséria urbana e miséria rural são dois aspectos de uma mesma coisa e que a solução do problema da miséria, seja no campo, seja na cidade, ela parte por uma democratização da terra, quer dizer, dar à terra um destino social, um destino para todos, um destino produtivo. Né? Não tem sentido o Brasil ter 200 milhões de hectares improdutivos. Né? Essa é uma coisa de uma enormidade que ninguém mais pode aceitar. Terra, 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 terra. O mais distante, o errante navegante, quem jamais te esqueceria. É fundamental estarmos todos conscientes da dimensão da tragédia humana em que vivem milhões de seres humanos, na pobreza e na miséria, e dos enormes riscos que ameaçam a paz no mundo. Elevando nossa consciência à altura do entendimento e do reconhecimento entre todos os homens, queremos agora pedir um minuto de silêncio pela paz, fruto da justiça e da solidariedade entre todos os homens e mulheres do planeta. Eu tenho uma impressão muito viva de que a sociedade do Rio de Janeiro é muito mais forte, muito mais viva do que a gente pensa. Às vezes a gente fica meio pessimista, dizendo, não, só ocorre isso, só ocorre aquilo, né, crimes e desmobilização, etc. Então, quando você junta essa massa de gente, você fala assim, não é nada disso. Essa população está ativa, né, e basta você convocá-la para as ações concretas, ela vem, ela faz,
E aí, se faz isso, é capaz de fazer muito mais. O senhor está há 4 anos já com essas campanhas de cidadania. O que você acha que mudou no país nesse período? Olha, para ser franco, eu acho que mudou principalmente o nível de consciência das pessoas, né? Muito mais do que a realidade concreta, porque eu tenho a sensação de que se fez muito para acabar com a miséria, principalmente com a fome, mas que, no fundo, o processo de deterioração da sociedade, da fome, da miséria, ainda está crescendo. Nós não conseguimos parar essa hemorragia. Agora, a nível da consciência, eu acho que existe hoje uma generalização, uma universalização da ação da cidadania. Cidadania hoje é um conceito comum, corrente, virou moeda. O que mais chama atenção é o seguinte, o Betinho, né, tinha hemofilia, depois se tornou soro positivo, era uma pessoa extremamente frágil fisicamente, e aí eu que acho que o exemplo que fica para qualquer pessoa é o seguinte, poxa, se ele que tinha todas essas questões físicas, reais, concretas, né, não ficou sentado num canto reclamando e choramingando e fez tanta coisa, é porque, na verdade, qualquer um de nós podemos também fazer isso, né? Então, eu acho que o recado é meio que uma convocação para estar sempre disposto a fazer o que for necessário para tornar esse país o que ele pode e deve ser. Tem uma coisa meio pessoal, que é o seguinte: se Deus existe, nós estamos, eu e ele estamos bem, um com o outro. Agora, se ele não existe, eu estou bem.